Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre os anjos Digimon. No dia de hoje a gente vai falar sobre um rank acima do que eu acredito que seja o rank mais baixo de Digimons que ficam no Panteão dos Anjos, no kernel do mundo digital, do Putimon e do Cupimon, os quais a gente conversou semana passada, né? Então, no dia de hoje a gente vai estar falando sobre apenas um Digimon chamado Pidmon, também conhecido como Pidomon. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, através da descrição de vários Digimons que pertencem ao kernel do mundo digital, a gente consegue saber que, através da contagem do número de asas desses Digimons, a gente vê qual é o rank dele dentro do Panteão dos Anjos, do menor até o maior. E o que acontece é que se você tem um Digimon do nível adulto que tem 2 asas, ele vai ter um rank menor do que um Digimon de nível adulto que possua 4 asas. Isso é normal dentro desse rank aí. Obviamente que o nível de evolução, o que ele representa, vai fazer toda a diferença muitas vezes. Então a gente vai ver várias exceções ao caso, porém a contagem do número de asas com certeza faz diferença. A gente vai ver isso várias vezes. E nesse caso, pessoal, o Digimon que eu vejo que fica só um pouco acima do Putimon e do Cupimon que a gente conversou semana passada seria o Pidmon, né? Que é esse que a gente vai estar conversando nesse vídeo. O nome dele é Pidmon, porém ele já foi chamado de Pidomon muitas vezes. Mas por que assim? Bom, por causa do erro da tradução. O nome dele sempre foi Pidmon, escrito P-I-D-Mon. Porém, eles leem lá no Japão como Pido, porque o D mudo é lido como Do. Então foi traduzido como Pidomon e ele foi chamado de Pidomon dentro de muitos jogos de Digimon e coisas do tipo. Porém, você pode chamar como você quiser. Se você quiser chamar de Pidomon ou de Pidmon, vai ficar certo das duas maneiras. Só lembrem-se que o nome original é Pidmon mesmo, né? E ele é basicamente uma variação de Angemon, pessoal. Então é uma variação de Angemon que seria vista como uma versão mais fraca de um Angemon, que representa uma coisa diferente e que tem poderes um pouco diferentes também, né? Os Angemons são normalmente vistos como os anjos mais normais dentro do kernel do mundo digital. A gente vê isso, obviamente, através do nome dele, Monstro Anjo, né? Todos eles são anjos, se você pensar bem. Porém, o nome dele mostra pra gente que ele é o mais normal, o mais comum. Talvez você veja muitos lá. E se a gente pensar que a Pidomon é uma variação de Angemon que é mais fraca, né? Então dá pra gente perceber que ela é a forma mais fraca do mais comum. E a gente vê isso, inclusive, na contagem de asas dele. Ele tem apenas 2 asas nas costas, né? O que de certa forma é bem raro para esses Digimons. Muitos desses Digimons do kernel do mundo digital possuem um grande número de asas. Para você achar um anjo que tem apenas 2, ela é bem normalzinho, bem tranquilo, né? Bem fraco se você pensar bem comparado com muitos outros que a gente vai ver aqui, né? Inclusive, ela pertencer ao rank mais baixo e ser bem próximo do Cupimon, que também é baseado nos Cupidos, faz até bastante sentido se você pensar bem, né? Então, quanto à força dela, é isso. Sobre os poderes, que eu disse que são um pouco diferentes, normalmente os Digimons anjos, como o Angemon, usam luz. Então, ataques de luz que vão disparar raios de luz dos seus equipamentos, dos seus punhos, de portais, coisas do tipo. No caso da Pidomon, não. Ela é basicamente um Digimon de fogo, né? Não fogo qualquer, ela diz ser um fogo sagrado. E a maioria das vezes ela usa esse fogo através do bastão que ela usa para lutar, que é um báculo que é bem parecido com o que o Angemon usa, porém um pouquinho diferente nos detalhes dele, dá para você perceber. E ela não vai usar luz, ela vai usar fogo nele, ele vai ficar todo coberto com fogo. E também através das asas, né? Cobre-se então as asas do Pidomon com fogo, cada pena vai ficar pegando fogo e ela vai atirar essas penas queimando, né, como se fossem meteoros na direção do inimigo. É um ataque bem parecido com o ataque da Birdramon, né, onde ela abre as asas de fogo e atira quase como meteoros de fogo. É quase a mesma coisa, mas nesse caso é fogo sagrado que vai junto com as penas das asas do Pidomon. Então, uma coisa muito interessante da descrição oficial do Pidmon é que ele tem uma virtude perfeita que é muito semelhante ao que acontece com o Angemon, né? Ambos são muito parecidos nisso também. Ou seja, ambos só aceitam o que é mais correto, o que é mais do bem e o que está mais dentro das leis divinas, das leis do Deus do mundo digital,
e coisas parecidas, né? Ou seja, até nisso eles são semelhantes, porém em força eles são diferentes. Então muito provavelmente você vai ver um Angemon como um líder de grupos de Pidgeons, alguma coisa do tipo, dentro do kernel do mundo digital. Pelo menos é como eu imagino que deveria ser, né? Se a gente pensar nesse ranking das coisas, o que é muito legal. Porém, como ambos, o Angemon e o Pidgeon, têm essa coisa de virtude perfeita, são muito parecidos de várias formas diferentes, as evoluções de um Pidgeon são muito parecidas com as do Angemon também. Então você vai ver ele evoluindo para Holy Angemon, por exemplo. Você vai ver um Pidgeon evoluindo para uma Angeomon, por exemplo. E também às vezes para alguns Digimons sagrados de outros tipos que tem a ver com habilidades de fogo, né? Até porque o Pidgeon é um Digimon que usa fogo para lutar. Porém, é interessante que mesmo ele sendo mais fraco, de certa maneira, né, ele ainda evolui para Digimons tão poderosos quanto um Holy Angemon. Então, de escolhidos, esse foi o Pidgeon, e ele é um Digimon interessante principalmente pelas conexões que ele tem com o Angemon que a gente conhece tão bem. Ele é basicamente um Angemon de fogo, um pouco mais fraco do que o Angemon que a gente conhece, e que, na maioria das vezes, como ele vai ser de um rank mais baixo, ele vai acabar aparecendo como um inimigo normal que você enfrenta nos jogos, ou aparecendo de fundo em grande número dentro de histórias de anime, de mangá, coisas do tipo, né? Então eu imagino que dentro do kernel do mundo digital, né, do Panteão dos Anjos, existam muitos deles, eles formem exércitos, sejam comandados por outros Digimons, como os próprios Angemons, né? Não faz deles Digimons ruins, não, de forma alguma. Inclusive, como vocês viram, eles passam por evoluções muito legais. Porém, se você tivesse que escolher, muito provavelmente você escolheria o Angemon, né? Mas esse foi então o Pidgeon, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui e pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre ele. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, de escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Então fui de escolhidos. Espero vocês para os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.